Danilo abre o coração para Flamengo TV. Pablo abre um chamado e entra com um processo contra o Botafogo. Jogadores convocados para as eliminatórias que pertencem ao Flamengo. Vamos fazer aí um rolezinho e explicar como está cada um desses jogadores. Afinal de contas, o setor de devolvidos por problema está grande, amigos. Por fim, balanço financeiro do Flamengo acusa um aumento na dívida considerável. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é tão rápido. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. A primeira rodada dessa fase eliminatória para a Copa do Mundo já começou. Todos jogaram o primeiro jogo, agora na semana que entra tem a segunda partida. Depois os jogadores voltam para os seus clubes. Mas é só isso? Nunca é só isso, né? Não. Pois é. Primeiro, a gente tem aqui a situação do Gerson. Ele sofreu contusão jogando pelo Brasil. Aliás, ele já saiu do Flamengo contundido e o Mengão espera o jogador na segunda-feira para ser reavaliado. O Wesley entrou nos 30 minutos do segundo tempo. Boa atuação, possivelmente, inclusive se for por desejo do Romário, ele sai como titular contra a Argentina. Aí teve o Alexandro, que jogou pouco. Aliás, jogou, né? Eu nem lembro, de verdade, mas tá tudo ok com ele. O Léo Ortiz também entrou, mas foi no finalzinho do jogo, tudo ok com ele. Plata jogou pela seleção equatoriana, aliás, uma bela partida, apesar de ter sido contra a Venezuela, jogando no Equador, o time venceu por 2-1. Aí tivemos à noite Uruguai e Argentina, talvez aí esteja o nosso tendão de Aquiles. Varela não jogou. Até os 41 minutos do primeiro tempo, a Arrascaeta esteve em campo, já acusando problema na coxa. Foi substituído por De La Cruz, que, amigos, há muito tempo não vejo uma partida tão ativa de De La Cruz dentro de campo. Aliás, para mim, o melhor jogador do Uruguai. Apesar de ter perdido por 1-0, ele funcionou como motorzinho. Que saudade desse De La Cruz, não? Pois é, né? Será que o Flamengo tem que trocar a cor da camisa para azul agora? Caramba, complicado isso. E, em específico, a Arrascaeta, apesar de ter saído com o problema, o jogador não fez nenhum tipo de tratamento, nem aquele conhecido gelo que é colocado sobre o local para dar uma amenizada na dor e desinchar também, que muitas vezes é o que acontece, o local. Ele ficou sentado no banco de reservas assistindo a derrota da seleção uruguaia para a Argentina. Vai ser avaliado e possivelmente teremos mais informações sobre o jogador no decorrer do dia de hoje, acredito, né? Por fim, o resumo é, dos convocados já temos 2 com problema e ainda falta uma rodada. Preocupante, não, amigos? Até porque no fim de semana seguinte começa o Campeonato Brasileiro. Ai, 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 ai. Bom, galera, seguindo com as notícias, amigos, tem tempo que a gente não fala do Pablo, né? Então, bora falar do Pablo, meus amigos. Bom, amigos, após uma passagem rápida no ano passado pelo Botafogo, todos vocês sabem que ele está de volta no elenco do Flamengo. Você achou que foi rápida? Né? E apesar aí de ter feito apenas um jogo por lá, mas, isso sim. mais precisamente 28 minutos de uma única partida, Pablo processou o clube de Textor e espera receber R$400 mil. Mas do que se trata isso, Ju? Bora lá.
De acordo com o blog do Anselmo Góes, o jogador entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, alegando que o Botafogo deixou de depositar 9 meses de FGTS, efetuando apenas uma única contribuição. Agora, os representantes querem o pagamento imediato de todas as parcelas em atraso, claro que com juros e correção monetária. Galera, independente de qualquer coisa que a gente fala, muitas coisas do Pablo aqui no canal, na minha humilde opinião, ele tá no direito dele, né? Pelo menos nesse ponto. Não, isso aí não tem nem questionamento. Realmente é direito do trabalhador receber o que é devido, ponto. Mas caramba, hein, galera? Corre do Pablo, pelo amor. Seguindo com as notícias, ontem o BAP apresentou, aliás, na quinta-feira, apresentou aos conselheiros o balanço inicial do Flamengo. Encerrou o ano de 2024 com uma dívida de 48 milhões de reais. Nesse momento, a dívida está em 346 milhões. Pô, mas o que aconteceu? Talvez seja a pergunta que a maioria dos amigos se façam, né? Existem algumas justificativas. Exemplo, a compra do terreno. E eu não estou colocando a culpa no Landim aqui, tá? Exemplo, a não venda de jogadores no período de 2024. Outro exemplo, a compra de jogadores como Charlie Alcaraz, Gonçalo Plata, entra na conta também o seu Juninho, porque é dinheiro que inclusive o Flamengo teve de pagar agora a segunda parte do valor do atleta. Tudo isso agregado ao montante, óbvio, gera essa dívida que o Flamengo tem hoje. Preocupa? Quando se deve, é bom sempre estar ligado nas coisas que estão acontecendo, principalmente no momento crítico que vive o nosso país de inflação. E aí, o que vai acontecer? Amigos, entendo da seguinte forma: o ano está começando, as grandes competições vão ser dadas as suas largadas agora, entre março e abril. É onde começa a voltar o dinheiro para o caixa. Junto a isso, também as arrecadações por patrocínio, também isso, as vendas de ingressos para os jogos. Não vejo como preocupante, mas vejo como algo a ser tratado com muito carinho para que o Flamengo não volte, e acredito que não vai voltar aquele período horroroso que nós já vivemos no passado, que não está tão distante assim, ok? Mediante a tudo isso, amigos, as vendas de jogadores, sem dúvida nenhuma, que irão acontecer nesse ano, sem dúvida nenhuma, é onde vai se levar esse negativo momentâneo para um positivo. Sem muito alarde, BAP também já tem uma projeção de arrecadação, com tudo, para o ano de 2025, girando na casa de 1,5 bi de reais, o que sem dúvida nenhuma cobre todas as despesas e deixa o caixa no azul novamente. Momento tenso, mas de coração não tão preocupante assim. A gente está trazendo porque está todo mundo falando sobre isso e alguns já colocando como o fim do mundo. Não é assim. Devagar que o santo é de barro. Bom, galera, e seguindo com as notícias, como já havíamos comentado com vocês, a nova TV do Mengão, a Flamengo TV, chegou aí com muitas novidades em sua programação. E uma delas é o MengoCast, que é comandado pelo nosso querido João Guilherme. E ontem, no primeiro quadro, o quadro de estreia do MengoCast, quem foi o convidado? O jogador Danilo, que falou sobre vários temas. E nós separamos aqui alguns para vocês. Bom, o Danilo nunca escondeu a paixão que tem pelo Flamengo. E ontem ele contou sobre a reviravolta antes de assinar com o clube. Ele disse o seguinte: foi uma escolha voltar para cá, para o Brasil. Realmente eu tive contato com a Napoli. Praticamente eu assinei contrato com eles. Só não assinei concretamente. Mas em um determinado momento eu pensei que não queria ir para a Napoli. Queria jogar no Flamengo. Também tive abordagens importantes como o Olympique de Marseille, Tottenham e também o Porto. Esses clubes me ofereceram contratos importantes, que me ofereciam tempo de contrato. Mas se eu fizesse isso, eu dificilmente realizaria o sonho de jogar no Flamengo ainda estando bem fisicamente e mentalmente.
E isso ele já falou desde o início, né? Desde quando ele chegou no Flamengo. Ó, eu quis vir para o Flamengo porque eu ainda estou bem fisicamente. Se eu viesse mais no futuro, talvez eu não conseguiria render o que eu quero render para o meu time. É um pouco de coerência. A gente vê alguns jogadores que retornam para o Brasil depois de muito tempo no mercado europeu que, nitidamente eles já não são mais o que eles eram. Exemplo disso, e sem crítica, Davi Luiz era um caso desses. Pois é. Bom, torcedor fanático do Flamengo desde criança, o Danilo relembrou a pior derrota como torcedor do Fla. Ele disse o seguinte: eu não sou torcedor do Flamengo por moda. Teve um determinado momento em que todo mundo achava maneiro torcer pelo Flamengo. Eu peguei desde pequeno, quando o Flamengo lutou para não cair para a Série B, lá no início dos anos 2000. Era duro. Estou calejado. Acho que eu merecia pegar um momento assim tranquilo também. O gol do Pet é um símbolo da minha infância. Brincando no campinho de terra lá em Bicas, a coisa que eu mais tentava repetir era aquele gol. A final da Copa do Brasil, quando o Flamengo perdeu para o Santo André, foi um momento muito triste para mim. Eu estava assistindo sozinho na sala da minha casa e falei: preciso um dia ser jogador do Flamengo para vingar esse sentimento que está dentro de mim. Foram vários outros momentos em que o Flamengo teve dificuldades até o título brasileiro de 2009. Eu aguentei firme. Naquele momento, pela situação que o Flamengo vivia, a gente não sabia qual outro troféu o Flamengo poderia ganhar no ano. Então, a gente se agarrava ao Campeonato Carioca. Fala uma coisa para os amigos. Conheço muito bem essa fala do Danilo quando se refere a olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e, diferente de hoje, a gente ficar observando as possibilidades do Flamengo não cair. Isso aconteceu em algumas boas temporadas e eu concordo com ele. O título que mais deixou a gente triste foi essa Copa do Brasil perdida por Santo André, com muitos torcedores no Maracanã, numa final que, sem dúvida nenhuma, a gente tinha não só o compromisso, mas a obrigação de ter vencido. Bom, o Danilo também falou sobre Felipe, né? Afinal, todo mundo agora quer falar de Felipe Luiz. Parece que virou moda, né, galera? Que fase vive o nosso treinador. Bom, o Danilo disse o seguinte: o Fili, o mister, né? Ou o professor, não sei ainda como me dirigir a ele. Sabe quando você vê um menino bater na bola a primeira vez e fala: esse aí vai ser bom de bola? O Felipe segue essa mesma linha como treinador. Desde o nosso primeiro contato por telefone, falando sobre ideias de futebol, já falei: esse vai ser bom. Cada clube precisa de um treinador com o DNA do clube. O Felipe entendeu muito bem isso aqui no Flamengo, pois prioriza um futebol ofensivo, agressivo e que corre riscos. Além disso, essa abordagem me deixou muito curioso e me fez perceber que ele tem esse quê a mais dos grandes treinadores. Sem dúvida, ele pode vir a ser um dos grandes treinadores do futebol mundial. E aí? Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente gosta do Felipe no Flamengo, a gente quer o Felipe eternamente no Flamengo executando esse trabalho que ele apresenta hoje. Mas, pelo profissional, pelo homem e ser humano que Felipe é, de verdade, ele vai almejar e vai conseguir voos muito mais altos. E de verdade, eu fico muito feliz por ele. Com certeza, Felipe é uma pessoa fantástica, a gente sempre falou isso aqui, a gente torce sempre pelo sucesso, né, claro, do nosso técnico. Bom, galera, como eu disse no início da notícia, nós pegamos somente alguns detalhes aí dessa entrevista do Danilo. Quem não assistiu, vale a pena conferir, porque tá muito legal, viu? É isso aí. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.